Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Eu sou o Lincoln e esse é o PripaCast, episódio 7, La Crítica Fascista, com a participação especial de Giuseppe Rafael Carron. Ele tem mestrado em História Social pela PUC de São Paulo e é doutorando pela mesma universidade. Ele tem experiências com o discurso de Benito Mussolini na Permanência e Mudança de 1919 a 1922 e também tem alguns artigos escritos sobre esse mesmo tema para a Associação Nacional de História. Bom, esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, conjuntamente com o grupo católico Vicentinos, que busca amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos, com a doação de pacotes de absorvente. Então eles aceitam doação por transferência bancária, e para vocês fazerem essa doação ou conhecerem mais sobre esse grupo e esse projeto, vocês podem acessar a página do Facebook do Cabemp para maiores informações, ou mesmo do projeto Unidas pelas Mulheres no Facebook e no Instagram. Bem-vindo, Giuseppe. Muito obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Esse tema foi um tema bastante solicitado. No último podcast, houve alguns comentários no YouTube sobre o tema dessa conversa. É um tema bastante cabeludo, é um tema com bastante coisa para conversar. Trazer você aqui, mostrar um pouquinho da sua pesquisa é bem gratificante. Primeiramente, quero agradecer ao pessoal do PripaCast, ao Lincoln, ao Vino, essa discussão, né, esse podcast. Eu acho muito legal, sempre uma forma muito interessante para se passar informação. E agradecer ao público, né, que está ouvindo. E agradeço por ter se interessado por essa pesquisa, interessado por esse tema. Sim, eu concordo, é um tema extremamente cabeludo, é um tema muito complicado e vem em volta nos últimos anos, principalmente pelo fato, né, do momento global que a gente está passando. Acho que o Brasil não é um único exemplo, né? Só olharmos também para os Estados Unidos, mesmo para a Europa, vira e mexe, essa criação italiana no início do século XX, ela acaba retornando na sua forma, às vezes, muito sombria e temerosa mesmo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tema, então. Você trouxe pra gente uma aproximação do discurso do Benito Mussolini com algumas características do fascismo para a gente poder comparar com algumas coisas que vêm acontecendo, como você disse, no mundo. O que seria interessante a gente saber de início antes de começar a falar do tema propriamente dito? Eu acho que um dos assuntos mais importantes, interessantes a gente começar, é falar do histórico do próprio fascismo, né? Então, como ele surge, porque existe, às vezes, má compreensão de o que faz os fascismos surgir. Na minha pesquisa, eu tive muita preocupação de pegar essa época onde o fascismo está fervilhando na Itália, né? Ele é inaugurado em 1919 e ele chega ao poder em 1922. A minha dúvida sempre foi essa, né? Como um partido tão recente consegue tomar tantas cabeças e chegar ao poder em tão curto espaço de tempo, né? Eu acho que é importante a gente começar mesmo a falar por isso. Eu acho que o ponto inicial para a gente começar a falar seria a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma divisora de águas na Europa, porque nunca na história da humanidade tivemos um conflito tão destruidor, e ela não é só um movimento que destruiu o corpo humano, né, a própria paisagem europeia, mas como ela destruiu muitas ideias antigas. E é interessante a gente pensar um pouco como a Itália ela foi parar nesse conflito. Porque eu acho que, historicamente, que a Itália ela assina um acordo com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro de uma aliança contra as potências do Ocidente, né, a França e a Inglaterra. Só que todo mundo fala, a Itália ela muda de lado. Não é que ela muda de lado. O governo italiano foi muito esperto em utilizar artimanhas do próprio acordo da formação para não precisar entrar na guerra. A Áustria, ela invade a Sérvia e, no acordo, a Itália e a Alemanha só poderiam entrar em conflito ao lado caso a Áustria fosse agredida. A Itália fala que a Áustria foi agressora, já que ela entrou no conflito ao lado, atacando a Sérvia. Então isso levou a Itália a se retirar, mas aí que está interessante. Houve uma movimentação muito grande dentro da própria população italiana pedindo que a Itália entrasse no conflito. E dentre dessas várias pessoas que estavam, nós temos Benito Mussolini, que na época ele fazia parte do Partido Socialista, e ele compreende que ao entrar na guerra, a Itália teria uma chance de destruir a elite italiana, porque seria um conflito que mudaria o mundo. Ele tem essa compreensão e ele defende abertamente dentro do partido que a Itália entrasse na guerra. Só que
o socialismo italiano era contra a entrada, e isso acarreta na sua expulsão, mas ele aceita até certo momento a expulsão, ele entra no exército italiano, luta na Primeira Guerra Mundial, ao lado de várias pessoas, né, vários outros jovens italianos, e quando a Itália finalmente consegue ganhar a guerra, porque isso é curioso, mas a Itália entra do lado da França e da Inglaterra, ganha a guerra, porém, eles sempre vão se chamar essa vitória de vitória retalhada, né, de guerra retalhada, porque a Itália não conquista os territórios que ela almejava conquistar dentro do Império Austro-Húngaro, esses territórios que seriam hoje a Croácia. Isso faz, então, com que o governo italiano perca muita credibilidade e surjam, então, os primeiros movimentos ex-combatentes. E, dentre eles, você tem o Fatti Combattimento, que é que vai ser, vamos dizer assim, a semente do que leva o fascismo, né? Que vai ser a semente do próprio fascismo. E é isso que a gente tem que compreender. O fascismo, ele nasce muito de decorrente do que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela consegue ser um momento de grande desestabilização do liberalismo europeu e permitindo assim então que outros movimentos na Rússia, a esquerda, né, chegasse ao poder, e na Itália ela comece a germinar, ou vamos para a esquerda ou vamos para esses movimentos de ex-combatentes. E aí o Mussolini vai começar a articular-se para tomar mais esses poderes, esses ex-combatentes insatisfeitos com o resultado da guerra. O momento histórico propiciou essa movimentação do fascismo e fez com que alguns pensadores também se conjugassem ao movimento. Tá, alguns nomes de alguns pensadores que se aliaram a esse movimento, algumas pessoas que tiveram renome nisso? Eu acho que um dos principais a ser meio citado seria o Danuzio. Danuzio, ele era um poeta italiano, ele lutou na Primeira Guerra Mundial também. Ele foi um dos principais soldados da Primeira Guerra Mundial italiana, que era os Arditi, né? Os Arditi, eles eram basicamente a tropa de choque dos italianos. O lema deles era tomar as trincheiras com uma pistola em uma mão, a granada em outra e a faca entre os dentes. Eles eram basicamente uma tropa suicida. E por causa disso eles recebiam muita propaganda nacionalista para poder fazer essas missões. E o Danuzio, ele foi muito responsável, né, por essa popularização dos Arditi, porque quando ele retorna, ele funda um movimento de ex-combatentes também. Ele faz uma aventura militar ilegal da Itália, ele toma alguns portos da Croácia, da antiga Iugoslávia, em nome do Império Italiano, em nome do governo italiano, e isso criou muito burbúrio, isso criou muitos problemas, né? O governo italiano teve que ir atrás, correr ao lado dos aliados, da Inglaterra e da França, pedir desculpa pelo aquilo, né? E o Mussolini apoiava aquilo abertamente. Mas é interessante ver que muitos desses intelectuais, muitos deles vão ser apagados pelo próprio Mussolini futuramente, porque um dos aspectos que a gente pode até falar do próprio fascismo é que você tem que ter um único líder, né? Então, como depois o Mussolini vai ser conhecido como Duce, né? O condutor, ele é o que conduz, ele é o líder. E além do Danuzio, um que eu acabei estudando nessas últimas estudos que eu tenho feito sobre fascismo, que tem me chamado muita atenção, é um intelectual dentro do fascismo, que chama Giuseppe Bottai. Ele também foi ex-combatente, também era um ardite, né? E ele vai tentar construir um ideal de fascismo que, em certo ponto, se diferenciará do que o fascismo governo teve. Esses dois, dentro da lógica da própria Primeira Guerra Mundial, né, daquele momento que está orgulhando a Itália, são os dois, assim, junto com Mussolini, pessoas que estão tomando a rédea do que a Itália irá se tornar daqui a uns 4, 5, 6 anos. Bom, então a gente vai fazer a leitura de um trecho do discurso que está contido no Discursi Politici do próprio Benito Mussolini. Abre aspas. Na reunião de 23 de março, dirijo as primeiras saudações à sua atenção e reverente pensamento aos filhos da Itália, que caíram pela grandeza da pátria e pela liberdade do mundo, aos mutilados e inválidos, a todos os combatentes, aos ex-prisioneiros que cumpriram seus deveres, declara pronto a sustentar energeticamente as reivindicações das ordens materiais e morais que são defendidas pelas associações dos combatentes. Mas se vós me permitirem de recordar com preferência, se não com privilégio, aos nossos mortos, eles que estavam com nós no glorioso mês de maio, os Vorridonos, os Raguzzones, os Vidales, os Defenos, os nossos Serranes,
essa juventude maravilhosa que andava no fronte e lá permaneceram. Certo, quando hoje se fala da grandeza da pátria e da liberdade do mundo, se pode ver qualquer um que faz um sorriso largo e irônico. Porque agora é moda fazer o processo da guerra. A guerra se aceita em bloco ou se rechaça em bloco. Se esse processo deve ser executado, seremos nós que o faremos e não os outros. Temos 40 milhões de habitantes em uma superfície de 278 mil quilômetros quadrados, separados dos Apeninos, que reduzem ainda mais a nossa disponibilidade de território para trabalhar. Daqui a 10 a 20 anos, seremos 60 milhões e teremos apenas 1,5 milhão de quilômetros quadrados de colônia, e grande parte arenoso, para os quais não poderemos mais dirigir a maioria da nossa população. Mas se olharmos o entorno, veremos que a Inglaterra, que com 47 milhões de habitantes tem um império de 55 milhões de quilômetros quadrados, e a França, que com uma população de 30 a 8 milhões de habitantes tem um império colonial de 15 milhões de quilômetros quadrados. E lá poderei demonstrar, com as cifras na mão, que toda a nação do mundo, não excluindo Portugal, a Holanda, a Bélgica, tem tanto quanto o império colonial ao qual tomaram e que não estão absolutamente dispostos a desistir baseado em qualquer ideologia que possam vir de outro oceano. Lloyd George fala abertamente do Império Inglês. O imperialismo é fundamento da vida para todos os povos que tendem a se expandir economicamente e espiritualmente. Fecha aspas. Como vocês puderam ver um pouco na leitura do discurso do próprio Mussolini, tem dois grandes blocos que vão sustentar o fascismo nesses anos iniciais, que seria o fato dele ser a própria glorificação da guerra, como uma ideia do surgimento desse novo momento, tanto que Mussolini, em 1917, ele escreve um artigo chamado Trincherocracia, né? Não há uma tradução literal, mas a tradução seria mais ou menos para aristocracia das trincheiras, né? Ou a própria trincherocracia, no qual ele vai apontar o fato de que foi na trincheira no qual nasceu essa nova aristocracia, né? Que foi a partir do momento das guerras, do conflito, dessa própria união que os soldados passaram dentro das trincheiras, que fazem nascer essa nova aristocracia. Num trecho desse artigo de 1917, ele diz o seguinte: trincherocracia, aristocracia das trincheiras, a aristocracia do amanhã, a aristocracia em fusão. Então, isso é uma ideia de que os ideais da guerra, eles deveriam ser transportados para a sociedade, e que, sendo transportado para a sociedade, o civil, ele deveria, então, também ter essa compreensão do que foi esse passagem na guerra. O outro ponto é a questão do expansionismo, e isso é um ponto interessante na própria ideia do fascismo, porque Mussolini, ele tenta transformar a ideia da luta de classe para a ideia de uma luta entre nações. Então, ele vai apontar vários momentos que não existe luta de classe. Se o operário italiano ganha mal, ele deveria observar que, sim, ele ganha, mas se ele pensar num operário inglês, ele vai reparar que ele ganha pior que esse operário inglês. E por que isso? Na visão do Mussolini é simples. Os ingleses têm império, os ingleses têm colônias, coisa que a Itália não tem, e que a Itália está sendo impossibilitada de ter, né, por causa do Acordo de Versalhes, né? A Itália não recebeu os territórios que ela tanto desejava. Então, já que é por isso, a Itália deveria pensar em lutar não entre eles, mas sim com as grandes potências externas, né? Então, contra as grandes potências estrangeiras, Inglaterra, França e Alemanha também, e assim conseguir conquistar o seu grande império. E claro, né, uma ideia totalmente distorcida de um nacionalismo muito, muito profundo, tanto que eu sempre falava, quando a gente conversava muito sobre fascismo na época do mestrado, eu apontava o fato que todo nacionalista não necessariamente é fascista, mas todo fascista, ele é um nacionalista, né? E é um nacionalismo mais profundo, né? Mais doentio nesse aspecto, né? Um culto a uma pátria, o culto a uma nação idealizada, um culto a uma bandeira, um culto a basicamente todo o que representaria a italianicidade, vamos dizer assim. Esses são os dois ideias iniciais. O ponto interessante que eu fui abordando na minha pesquisa é o fato como em 19
XIX, Mussolini ele tinha um certo discurso e ele vai se transformando a partir dos anos, quando ele vai percebendo o público que ele quer atingir, as pessoas que ele quer atingir. Primeiro fato, a construção de que só tem que haver um ideal, que é a Itália, e que não deveria ser dividido entre nada, inclusive contra a Igreja Católica. Então ele aponta que a Igreja Católica seria um problema para a Itália nos discursos de 19, tanto que ele até propõe em um dos seus discursos que a dívida italiana pela guerra deveria ser paga pelos tesouros que a Igreja Católica guardava. Pode parecer isso meio banal, meio até maluco, mas sim, inicialmente o fascismo ele se prostrava como anticatólico. Outro fato é a luta que o fascismo vai começar a ter, né, esse fato de combatimento, a captar pessoas que queiram se juntar. Não é só ex-combatentes que ele foca, né? Ele vai precisar também de um apoio da camada civil. E basicamente ele procura as massas, né? A maior quantidade de pessoas possível que filiasse ao seu movimento. E ele até tenta, em certos pontos, se afiliar a operários ao seu movimento. Então há um discurso que ele também o faz em 1919, e uma fábrica que estava fazendo o que nós chamamos de greve nacionalista, no qual os operários haviam tomado a fábrica, mas continuavam trabalhando em prol da Itália. Então eles penduravam bandeira da Itália na frente da fábrica. E o Mussolini foi convidado a fazer um discurso, e ele o faz, mas logo fica claro que é muito difícil para o fascismo adentrar nas fábricas, porque aquilo já era um terreno ocupado pelos socialistas e pelos comunistas, e também pelos anarquistas. Logo, o Mussolini ele vai percebendo que há uma necessidade de ele ir aonde os comunistas e os socialistas e os anarquistas não conseguem adentrar com muita força, e ali está o papel do camponês, né? O camponês italiano, ele não olhava com muito bom grado os socialistas e os comunistas, por um simples fato de que eles não defendiam uma reforma agrária aonde eles ganhariam terras. Na Itália, os comunistas socialistas eles defendiam uma reforma no qual criasse as terras comunais, onde a terra não seria do camponês, mas seria dele para trabalhar e colher o que ele precisasse. Só que o camponês ele quer terra, o camponês ele quer um pedaço para ele. E ali Mussolini encontra um público forte, no qual ele pode então exercer certa influência, e o consegue. O campesinato italiano acaba aceitando muito as ideias de Mussolini por um ponto que foi, durante a Primeira Guerra Mundial, para conseguir mais soldados para lutar, o reino italiano, né, o governo italiano, promete então aos camponeses que, caso eles lutassem pelo lado da Itália, caso eles servissem o exército, eles receberiam então terras. Então boa parte dele aceitam. Mas como a vitória foi retalhada, não conseguiram expandir o Império Italiano, não havia terras para todos eles. Logo, começou a haver muita revolta, muita raiva da parte camponesa por não receber essas terras. E quando Mussolini vem e diz abertamente que sim, ele dará terras, que a reforma será feita, porque sim, a Itália vai construir um império, a Itália invadirá a África e lá conseguirá as terras para esses camponeses, muitos deles apoiam Mussolini, vão queimar e destruir os sindicatos de camponeses dos partidos socialista e comunista e vão começar a se vestir e andar do lado dos fascistas. Então, o fascismo, nesse exato momento, pode até parecer meio algo absurdo que eu vou falar, mas eles se enxergavam como um movimento extremamente revolucionário, no qual iriam construir uma nova Itália, né? O homem do amanhã, o homem fascista, eles se chamavam. Isso estava começando a se configurar, principalmente com ex-combatentes extremamente satisfeitos com o governo e também contra os comunistas e socialistas por não apoiarem eles na guerra, e do outro esse campesinato que acaba aceitando os ideais fascistas porque vem no Mussolini a possibilidade de receber terras. E o Mussolini, também percebendo que o campesinato responde bem ao seu discurso, começa a adotar um discurso mais agradável ao lado da Igreja Católica, ao começar a defender que não, a Igreja Católica não precisa ser destruída, mas sim, ela é o italiano, porque se a maioria dos italianos são católicos, logo a Igreja Católica é italiana, é da Itália. Então vocês têm essa configuração inicial do movimento. E sim, acho que um ponto que nós vamos trabalhar mais daqui a pouco, o fato de que, se é necessário, nós vamos agredir,
se é necessário, nós vamos usar a força bruta para tomar terreno. Eles não têm medo de usar as armas que têm para conquistar o que eles mais desejam. E lembrando que, como muitos dos ex-combatentes servem o fascismo, muitos desses ex-combatentes voltaram armados na guerra. E eles começaram, então, a causar literalmente uma mini guerra civil na Itália, atacando jornais opositores, atacando principalmente os comunistas socialistas. Mas um outro ponto que muita gente, e mesmo a historiografia, não cita tanto, o fato dos próprios liberais, que para muitos fascistas eram muito mais perigosos do que os próprios comunistas. Bottai, ele apontou a vários momentos em seus escritos, em seu jornal La Crítica Fascista, o fato de que liberais, eles venderiam na Itália e eles tinham corrompido o sistema político italiano. E por isso era uma ideologia muito mais perigosa que os comunistas, que nem ao poder haviam chegado, então não tinha nem como corromper o sistema político. Então, para fazer uma limpa, uma revolução e conseguir criar o homem do amanhã, o homem fascista, os fascistas tinham que tomar o poder e limpar toda a corrupção, no que eles acreditavam, desse sistema liberal que havia entregado a Itália para essas potências estrangeiras, que havia desistido dos seus soldados e que havia abandonado os camponeses quando eles mais precisavam. Então o fascismo ele se configura nessa base. Então apoio de ex-combatentes, apoio de camponeses, depois apoio da Igreja Católica e, claro, também com o crescimento do movimento, eles vão receber também muito apoio da burguesia campestre e industrial italiana, que viam nele uma chance de poder se livrar dos comunistas de vez. Mas ainda tem muita coisa que o fascismo vai se transformar, muita coisa que vai se alterar. Giuseppe, essa ideia de revolução que o Mussolini trouxe no início da caminhada dele, você entende que é algo que ele trouxe do período que ele ficou ali na Suíça, quando conheceu aqueles políticos que tinham inclinação marxista, e ele trouxe essa ideia de revolução, ou você entende que era só um pano de fundo para que ele pudesse usar essa revolução, essa ideia de revolução tão bem aceita para aqueles que estavam chegando a ele, quando na realidade ele já tinha, no momento do início da sua ascensão, a ideia do que ele queria que fosse o seu governo de forma totalmente ditatorial? É muito complicado mesmo dizer, porque a gente acaba focando muito na visão do próprio Mussolini, e que não está errado, né? O fascismo faz isso, né? Como eu havia comentado, ele é o condutor, então acreia-se que ele vai conduzir a Itália para esse futuro melhor. O grande problema é que a alta cúpula do fascismo, e que isso vai ficar transparente no início do ano do governo e mesmo no final, ela não tem muita ideia do que vai ocorrer. O Mussolini, creio que de início ele pretendia sim criar uma ideia revolucionária, tá? Ele vem de um lar mesmo, ele foi criado por pais, né? O pai dele, a mãe dele eram já do movimento socialista e ele cresceu dentro do Partido Socialista durante muito tempo. E ele realmente, acho que acreditava que precisava haver uma mudança. O que vai ocorrer é que no momento da guerra, ele acredita que essa mudança não deve vir mais do socialismo, e sim de um novo movimento que ele mesmo estava criando. Você citou o ponto que ele fica muito tempo isolado na Suíça. E sim, ele tem muito contato, inclusive com alguns filósofos franceses, que vão defender uma ideia mais energética de reação da população. Tanto que essa ideia da violência como solução, ele vai trazer muito desses filósofos em si. E que ele pretende, então, tomar o poder para fazer essa grande modificação. O grande problema é que chegar ao poder necessita de briga de interesse. Então, a gente, como eu havia apontado, a modificação de não atacar mais a Igreja Católica e sim colocá-la do lado, já que ele quer que o campesinato fique do lado dele. Então ele já modifica aí. O fato de tomar o poder de uma revolução, mas a própria chegada ao poder, que vai ser a marcha sobre Roma, foi uma pressão dos fascistas para o rei italiano, o Vittorio Emanuele III, tirar o primeiro-ministro da época e colocar o Benito Mussolini no lugar. Então, assim, em um certo ponto, por mais que isso pode parecer um golpe, isso estava totalmente de acordo com a política democrática italiana do momento, porque o primeiro-ministro era sempre escolhido pelo rei. Então, o rei só fez uma escolha: olha, não quero mais vocês, né, que era um liberal, e eu quero que o Mussolini assuma o
o poder agora. Então isso também faz com que o Mussolini mude seu discurso sobre a monarquia. Então que no início era mais crítico, porque o rei também era um dos responsáveis por deixar a Itália ficar daquele jeito. O rei não ajudava a população italiana e não ajudava os ex-combatentes, né? E agora não. O rei, ele é o símbolo da Itália, o rei é o símbolo dessa união. Então, por mais que o movimento fascista tenha essa visão e ela tem esse entorno totalitário, existe na Itália esses problemas que são jogo de poder. Um outro grande problema que Mussolini perceberia só posteriormente, mas em 22, 23, é que essa Itália que ele imagina não existe. A Itália, ela foi uma república formada, né, no final do século XIX, só que ela era muito dividida, né? Ela era territórios muito distintos uns do outro, principalmente quando a gente fala entre norte e sul, que é uma questão que os italianos levam em consideração até hoje. O norte muito avançado, industrial, e um sul mais campesinato, mais tradicional. E realmente, a Itália sulista, ela é muito diferente da Itália do norte. Houve uma tentativa no século XIX de você tentar criar uma cultura italiana única, né? Que seria aquela ideia de um italiano baseado nos escritos do Maquiavel. Então o italiano do Maquiavel é o italiano que todo mundo tem que falar. A ideia de que o rei de Piemonte é o rei de toda a Itália, né? O rei da Itália, na verdade, era o rei de Piemonte antes. E há uma tentativa na educação, né, de você tentar fazer que todos os italianos sigam esse mesmo caminho. E eles mandam muitos professores do norte para o sul para tentar educá-los. E só para ver como o professor se dá mal em qualquer lugar do mundo, né, a maioria desses professores foram assassinados pela população do Sul, porque eles acreditavam que eles estavam transformando os filhos deles em pessoas não gratas, em estrangeiros, né, porque eles queriam tornar eles nortenhos, e eles não queriam isso. Então você vê que tem muita dificuldade quando o Mussolini sobe ao poder, ele tem que encarar isso também, que há uma divisão na própria Itália que ele tem que começar a pensar em unificar. E aí você tem várias pessoas dentro da alta cúpula fascista com vários interesses distintos, né? O próprio Bottai, que eu acabei citando, ele abandona o partido em 43, porque ele não enxerga mais o fascismo que ele lutou em 19. E ele se torna uma pessoa não grata, ele se torna uma pessoa considerada antifascista. Só que se vocês lerem o diário dele, que é o 20 anni in un giorno, né, 20 anos e um dia, ele coloca bem claro que ele é o fascista original. Eu sou fascista mesmo, porque eu lutei para aqueles ideais em que 19 e 20 nós combatemos. Foi aquele que nós passeamos na rua, enfrentamos a guarda, enfrentamos os comunistas naquele momento, eu lutei por aquilo. Não porque o Mussolini transformou. Então é muito complicado mesmo a gente pensar que realmente ele queria, ou ele foi corrompido, né? Num certo ponto foi corrompido, mas que existiu uma ideia inicial de uma revolução, de transformar essa sociedade em uma sociedade nova, baseada na guerra, do ideal do soldado, do companheirismo que esses caras passaram nas trincheiras da Primeira Guerra, em 19 havia. No governo, não. Que esse também é o ponto central do principal historiador que eu utilizo na minha pesquisa, que é o Renzo De Felice, no qual ele compreende que existe uma ideia de fascismo-movimento e uma ideia de fascismo-governo, e que ambos são distintos, e que ambos têm que ser estudados na visão dele distintamente, por mais que é um ideal às vezes, né, é um estilo de historiografia também que recebe muita crítica. Como já começamos a falar um pouquinho dessa historiografia fascista, eu acho que isso é interessante mesmo a gente abordar o fato dessa historiografia do Emílio Gentili e do Renzo De Felice, né? O Renzo De Felice, ele começa esses estudos e o Emílio Gentili, ele continua, ele foi aluno do Renzo, tá? E eles têm várias obras publicadas, uma aqui no Brasil, que é uma das duas boas deles, que eu poderia indicar para quem tem interesse de ir atrás, estudar um pouquinho mais sobre essa visão dessa historiografia, não chamaria de nova, mas distinta do que foi durante muito tempo. Eu indicaria o Itália de Mussolini, a origem do fascismo, que é tanto do Renzo De Felice como do Emílio Gentili, e entrevistas do fascismo do Renzo De Felice. Para começarmos, acho que o Renzo De Felice ele vem com uma crítica à historiografia fascista até a época dele, né? Ele começa a escrever suas obras em 1950, 1960, e até aquele momento quem foi o grande detentor das escritas
escritos sobre o que era fascismo, o que foi o governo fascismo, ficou muito vinculada a historiadores que estavam vinculados a partidos de esquerda. E isso fez com que muitas dessas obras, elas meio que estariam contaminadas com uma visão muito mais da esquerda do que tentar compreender o fascismo em si. Tá? E para o Felitti isso é um problema porque ele indicava que, assim, se nós entendemos o fascismo como está sendo defendido nesse momento, nós não enxergaríamos outras formas como o fascismo como poderia surgir novamente. Claro, venho aqui já dando um adiantamento que a ideia desse fascismo do Benito Mussolini ou do próprio nazismo que o Hitler construíram seria muito difícil numa sociedade atual daquela forma. Mas não significa que formas distintas, parecidas com o que aconteceu ali, podem ocorrer. Então, não veríamos novamente pessoas vestindo camisa negra na rua e jogando bomba dentro dos diários de esquerda, ganhar muita notoriedade, ganhar muita força. Porém, existem outras formas que esse fascismo pode conseguir força. A gente poderia falar mais para frente. Bom, e ele aponta essa preocupação com essa falta de conhecimento dessa ideia de tratar o fascismo movimento e o fascismo governo. Vejam, o fascismo movimento, que é aquela que talvez vai ficar mais na visão do que me facilita enxergar que foi o Giuseppe Bottai, ele é muito distinto do que foi mesmo o governo, principalmente com essa ideia de criar o homem novo. Talvez o Mussolini dentro da Itália não fez essa ideia de criar um homem novo, ele basicamente virou um grande ditador ali dentro. Mas existe esse ideal dentro do movimento de criar um homem novo, e ele aponta que isso nunca foi muito estudado. E por não ser muito estudado, as pessoas meio ignoram essa passagem, e que isso traria um medo muito grande de que o fascismo poderia, então, retornar. Então ele começa a fazer uma obra muito pautada no que foi Mussolini. A maior e melhor bibliografia que nós temos sobre Mussolini é do Renzo De Felitti. Na Itália, se não me engano, saiu uma coleção de 4 livros, tá? Então, e é baseado bem nisso. O Benito Mussolini no início, o Benito Mussolini na chegada ao poder, o início do governo fascista e o final, quando ele é morto, né? Ele é capturado e morto pelos partisãs italianos. Ele vai querer, então, demonstrar para nós essas outras nuances que o fascismo tinha, que sim, o fascismo ele conseguia adentrar às camadas populares, não com tanta facilidade, mas chegavam, que a classe média, ela era atuante politicamente e que ela representava uma boa parcela de pessoas que poderiam modificar a política italiana, que foi muitas vezes ignorada pela esquerda, e que o fascismo conseguiu capturar para o seu lado. Ele aponta também como, muitas vezes, várias reações do próprio governo fascista atingiam certas camadas e que a esquerda deveria ter ficado mais atenta a isso. Eu me lembro muito de uma passagem que, quando eu estava estudando estava estudando esse governo do Mussolini, que me irritou muito, foi o fato de que, logo no início do governo, há um assassinato de um deputado socialista, que é o Matteotti. Ele aparece boiando no Rio, em Roma, né, no Rio Trevi, em Roma. Todo mundo logo aponta para os fascistas, porque ele tinha feito um discurso no dia anterior criticando o governo do Mussolini, criticando a eleição, que ele falou que foi fraudulenta, que os fascistas espancaram as pessoas para votarem a favor do Mussolini, a favor de um governo mais autoritário, que ele não estava errado, isso realmente aconteceu, e por isso ele foi morto. A grande questão de quando você vai lendo algumas outras falas e algumas próprias discussões assim dentro do que estava ocorrendo dentro do Partido Fascista, dentro do que foi a alta cúpula do fascismo, né? Então, quando houve esse assassinato, ficou muito claro em alguns estudos e tudo mais, de que às vezes não soube que esse assassinato ocorreu, e isso é preocupante, porque nós estamos falando de um estilo de governo que preza pelo controle de tudo, perdeu o controle de seus próprios homens, e esse assassinato levou-se ao parlamento italiano se separar. Então eles falaram, não vamos mais fazer parte do governo do Mussolini, vamos criar um governo separado. Isso deu um sinal de alerta muito grande dentro da dirigência fascista, porque o exército também ficou na sua, esperou ver o que ia ocorrer dali para decidir se apoiaria o Mussolini ou apoiaria esse novo parlamento, e esse parlamento ganhou certa notoriedade, porém, por discussões internas muito provocadas pelo Partido Comunista Italiano, que não concordava com muitas atitudes dentro desse novo parlamento e desacreditava de que o fascismo seria um governo duradouro. Eles acreditavam que ele seria somente fogo de palha, que logo ele acabaria. Acabou abandonando o parlamento, que acarretou a vários outros partidos abandonarem e fazer com que ali os fascistas voltassem a tomar o controle da Itália. Isso até aparece algumas vezes em algumas cartas do Gramsci, no qual ele fala que talvez foi um arrependimento de não ter dado mais energeticamente
esse momento de não ter tomado atitudes melhores para talvez derrotar o fascismo. Bom, em história a gente não trabalha com si, mas infelizmente isso ocorreu, e o próprio Renzo de Felice vai apontando esses fatores que leva realmente a uma preocupação, e a gente entender melhor o que é esse fascismo, a entender melhor o que foi esse movimento, o que foi ele em si, porque ele pode surgir de formas distintas e com ideais parecidos, e que podem vir tomar o poder de novo. Isso não é impossível, isso não é algo que pareça hoje distópico. Na verdade, eu acho que nos últimos anos nós estamos percebendo que isso tem crescido cada vez mais, né, em torno do mundo. E porque o fascismo é sedutor. O fascismo é um movimento sedutor. O Emílio Gentili tem obras depois que ele vai mostrando como o próprio fascismo ele vai conseguindo ganhar corações e almas de pessoas, né? Como basicamente ele vai sendo um movimento, pessoas muitas vezes que nem concordam plenamente com ele, vão achando que é até bom, porque eles criaram a ordem, porque eles criaram um certo direcionamento para os italianos. Tem interno nesse livro do Renzo de Felice e do Emílio Gentili, A Itália de Mussolini e a Origem do Fascismo, passagens onde ele aponta que uma das que fez ele meio que acender essa preocupação a mais foi um momento que ele estava numa estação de trem e um senhor falou: olha, o trem está atrasado 10 minutos. Na época de Mussolini isso nunca ocorreria. Na época de Mussolini os trens chegavam no momento exato. Então olha que absurdo, o cara ele vai defender uma ditadura totalmente desumana, que pregava o extermínio de pessoas, que pregava o extermínio de opositores, só porque o seu trem não estava chegando no momento. Mas é isso que ele fala, olha, as pessoas às vezes esquecem quão preocupante foi o fascismo porque eles conseguiram encobrir essa ideia até de extermínio externo. Existem alguns estudos na atualidade que apontam até que os primeiros testes de gás, né, o gás que os nazistas usariam nos campos de concentração, foram usados primeiramente em campos de prisioneiros na Etiópia, onde a Itália havia feito guerra e que eles estavam testando nos próprios etíopes. Então, assim, é ver o absurdo que foi esse movimento, é entender que vai parecer inicialmente, ele não está sendo tão, vamos dizer assim, tão atacando diretamente o movimento, ele vai parecer até um certo momento que ele está falando dessas coisas positivas do movimento, mas ele é muito por isso, ele está demonstrando para vocês o ponto positivo que o movimento tem, para vocês entenderem aonde ele pode atacar, por onde ele pode vir, por onde ele pode surgir, porque ele pode aparecer em locais que antes a gente não achava que poderia chegar. O fato da minha pesquisa, no qual eu entendi nessa questão do movimento, do direcionamento do fascismo para os camponeses, para mim era imperceptível a classe mais baixa, a classe trabalhadora, apoiar um movimento como esse. Mas foi só entender como o fascismo fez para seduzir essas pessoas, que eram as promessas de terra, a promessa de um governo organizado, a promessa de que eles ali teriam cada um deles uma propriedade para chamar de sua. Foi ali que eu entendi que, horas, eles ganharam aqueles caras ali. Algo que, infelizmente, movimentos mais libertários, movimentos que defendem mais o progresso, não ganharam. O fato de que essa construção do homem novo, a ideia de construir um fascismo do amanhã, né, de fazer o fascismo ser a normalidade das pessoas, isso também cria uma sedução, né, principalmente que eles querem construir essa cultura nas escolas, nas crianças inicialmente, para que construísse então esse homem do amanhã. Então tudo isso é algo para ficar muito atento. O fascismo também foi muito forte na juventude. Muitos jovens italianos que nem lutaram na guerra ou ouviram a história da guerra serviam nas fileiras fascistas, imaginando essa glória que foi lutar na guerra. Quando você demonstra o quanto Mussolini buscava ser amado, buscar com que classes mais baixas o amasse, fica bem claro uma parte do discurso dele que me chamou bastante atenção, que esclarece bem esse ponto que você disse, um discurso que vai agradar aqueles que ele quer do lado dele, para que a grande massa fique do lado dele e que qualquer um que vá contra o que ele discursa, ele mesmo chama de canalhas e criminosos. Eu vou ler aqui, cito: só canalhas e criminosos podem chamar-nos inimigos das classes laboriosas. A nós, que somos filhos do povo, a nós, que conhecemos a rude fadiga dos braços, a nós, que temos vivido entre gente de trabalho, infinitamente superior a todos os falsos profetas que pretendem representá-la. Mas, justamente porque somos filhos do povo, não queremos enganar o povo. Não queremos mistificá-lo, prometendo-lhes coisas irrealizáveis. Tomamos simplesmente o compromisso solene e formal de os proteger
nas reivindicações dos seus justos direitos e dos seus legítimos interesses. Fim de citação. É algo que fica muito claro, né? O quanto ele manipula aqueles que são mais vulneráveis, estão numa busca constante de melhoras, né? Sim, essa leitura identifica perfeitamente essa questão, né? Ele vai onde outros não conseguem ir. Ele busca o público onde os outros não atingem, né? Então você vê, ele se auto-identifica como um trabalhador. Bom, Mussolini, ele não é um trabalhador braçal, ele nunca foi um trabalhador braçal. Mussolini, ele foi professor, foi jornalista, né, soldado, e ainda ele mente muito sobre a sua questão, porque ele fala que ele lutou, e realmente ele lutou na guerra, mas tem muitos biógrafos que apontam que ele levou um tiro nos primeiros anos de guerra e ele já pediu dispensa, ele ganhou dispensa por ter levado esse tiro. Então, perto do que foi Danúzio, que lutou realmente toda a guerra, Mussolini não lutou tanto. Por isso, talvez ele também há um certo ciúme de Danúzio, há um certo ciúme dos outros em torno dele de chamarem mais a atenção. Isso pode ser até psicológico da própria forma do Mussolini, né? Mas eu acho que, tirando a questão do líder, é a questão do próprio fascismo, né? O fascismo, ele atinge os indesejáveis, né? Ele atinge as pessoas que muitas vezes ninguém quis escutar, ou tentou impor uma vontade, falar, vocês são isso e não aquilo, né? Eu acho que o caso do camponês, eu me debrucei sempre na questão do camponês, porque a minha maior preocupação foi essa, de que muitas vezes a gente não entende a realidade do trabalhador do campo. A esquerda italiana falhou miseravelmente em entender a realidade daquele trabalhador do campo. E ele representava na Itália naquela época mais da metade dos trabalhadores mesmo. E você não entender o que esses caras querem, e o fascismo entender de lógico o que eles querem, e por eles entenderem rápido, conseguir capturar essas pessoas pro seu lado, eles conseguiram metade da Itália. E é isso, né? É essa preocupação que a gente tem que ter, é esse receio que a gente tem que ter de que tomar muito cuidado, porque pode vir de lá de novo, né? Também falando do nosso próprio país, né? Pensando no Brasil, o Brasil, ele tem uma boa parte dos seus trabalhadores vindo do campo, né? E a gente tem que entender o que esse trabalhador do campo também quer, o que ele entende, né? Eu acho que isso é uma lição que a gente tem que trazer para a atualidade, para a gente também compreender um pouco essa questão do perigo que o fascismo representa, porque quando ele chega ao poder, ele vai criando raízes, ele vai criando forças e ele vai se espalhando em todos os órgãos governamentais. Aqui eu já posso até dizer que, diferente da Alemanha, que ela conseguiu criar raízes profundas, a Itália teve a sorte do fascismo não conseguir criar tão raízes profundas e por isso ter sido cortado com mais facilidade do que, por exemplo, a Alemanha, que teve que ser um sacrifício até, né, os aliados conseguirem tomar Berlim, tomar toda a Alemanha, e assim só que o fascismo foi, e aí eu digo, cortado, não retirado suas raízes, ele foi cortado. E a gente sabe que árvore cortada sem tirar raízes pode nascer. Esse texto também é retirado do mesmo lugar do anterior, abre aspas, mas nós não fazemos da violência uma escola, um sistema ou, pior ainda, uma estética. Somos violentos para aqueles que são necessários sê-lo. Mas vos digo que imediatamente temos que conservar a violência necessária do fascismo em uma linha, um estilo nitidamente aristocrático ou, se melhor lhe agradem, nitidamente cirúrgica. A violência de 10 contra 1 é de repudiar e condenar. A violência que não se explica deve ser repudiada. Há uma violência que liberta e uma violência que acorrenta. Há uma violência que é moral e uma violência que é estúpida e imoral. Há que adequar a violência às necessidades de momento, não fazer dela uma escola, uma doutrina, um desporto. É preciso que os fascistas evitem cuidadosamente estragar com rasgos de violência esporádica, individual, injustificada. As nossas expedições punitivas, todas aquelas violências que ocupam as crônicas dos jornais, devem sempre ter um caráter de uma verdadeira retorção e de uma legítima represália. Porque somos os primeiros a reconhecer que é triste, depois de ter combatido contra os inimigos de fora, combater agora os inimigos de dentro. Querendo ou não querendo, são italianos estes também. E chego agora ao tema da violência. A violência não é imoral. A violência é algumas vezes moral. Contestamos a todos os nossos inimigos o direito de se queixarem da nossa violência, porque comparada à que se praticou nos anos infaustos de 19 e 20, comparada à dos bolchevistas da Rússia, onde 2 milhões de pessoas foram executadas e outros 2 milhões jazem ainda nos cárceres, a nossa violência é uma brincadeira de crianças.
lançaram-se ao assalto do Avante como se teriam lançado ao assalto de uma trincheira austríaca. Tiveram de transpor muros, destruir vedações, arrombar portas, afrontar chumbo derretido que os assaltados fundiam com as armas. Isso é heroísmo. Isto é violência. Esta é a violência que eu aprovo e exalto. Esta é a violência do fascismo milanês. E o fascismo italiano, falo aos fascistas de toda a Itália, deveria fazê-la sua. Não a mesquinha violência individual, esporádica, quase inútil, mas a grande, a bela, a inexorável violência das horas decisivas. É evidente que para nós impormos as nossas ideias aos miolos, tem o som parecido a de crânios desobedientes sendo espancados. Fecha aspas. Eu tenho me debruçado muito em estudar uma figura em específico que chama Giuseppe Bottai, né? O Bottai, ele é um fascista de carteirinha, entrou no movimento em 19 e sai em 43. Em 43 ele sai, como eu já havia citado, por divergência ao próprio Mussolini e à alta cúpula do fascismo. Ele se alista ao exército estrangeiro francês para combater os alemães, né? Porque um dos fatos que é curioso é que o fascismo ele era extremamente anti-germânico. O pacto que Mussolini faz com Hitler faz muitos fascistas abandonarem. Muitas pessoas começam a acreditar que aquilo não irá para frente, porque para os fascistas o real inimigo é o alemão, é o germânico, né? Tanto que eles combateram na Primeira Guerra os austríacos, então acho que é meio fácil de entender porque esse ódio todo. E o Bottai, então, ele serve o exército francês e ele morre em 50, ele retorna para a Itália e tudo mais, e ele escreve várias obras no qual ele defende essa ideia de um fascismo real. E por isso que eu chamo a atenção à figura dele, porque se vocês já estão com raiva de Benito Mussolini e a sua trupe, Bottai é um cara que me dá mais medo. Porque Bottai, ele defende uma ideia de um totalitarismo real, de um fascismo. Lembra que eu comentei no bloco passado essa fato de que criar raízes, né? O fascismo realmente ele não consegue entrar em todas as instituições sociais italianas. A igreja continua muito independente, o exército continua muito independente também. Só lembrar que quando os aliados tomam a Sicília, a Itália republicana se rende, né? O exército italiano se rende, o rei se rende e Mussolini tem que fugir e pedir ajuda para o Hitler. Por isso que a Itália também é considerada uma nação invadida pelos alemães, porque ela se rende, mas os fascistas não se rendem. Então viram duas Itálias aí, a Itália fascista, ainda comandada pelo Mussolini, a Itália republicana, comandada pelo rei, que acabou, né, desistindo da guerra. Então isso é um fato de que eles não conseguiram ainda entrar muito. E o Bottai acreditava que o fascismo tinha que entrar, tinha que colocar o pé na porta, expulsar quem estava lá dentro e colocar gente nova para trabalhar. E não é à toa que o Bottai ele ocupou sempre cargos dentro do governo fascista, principalmente focados na questão cultural. Ele foi ministro da Cultura italiana, ele trabalhou com jornais no qual ele defendia abertamente uma introdução de uma ideologia fascista nas escolas, uma ideologia fascista na sociedade, uma ideologia fascista em todos os lados, né? Mas que raio de ideologia fascista é essa? É essa de 19. É tentar trazer para a sociedade italiana o sentimento que o soldado da Primeira Guerra Mundial teve: companheirismo, sacrifício para um bem maior, e compreender que, como vocês já viram, a violência ela pode ser utilizada desde que seja de uma forma do bem da Itália, do bem de todos. É o entender que não existe indivíduos, e sim os italianos, e que todos eles são uma única massa, e que todos eles são uma única pessoa, né? Então é isso que o Bottai acreditava firmemente. Era essa ideia de trazer de volta os anos gloriosos da Itália, daquela Itália romana, daquela Itália que conquistou toda a Europa, de saber que eles eram o baluarte da cultura, do mundo, na visão dele, né? De que eles trouxeram os grandes poetas, que eles tiveram as grandes ideias, que eles foram os grandes homens. Então, lembrar que o italiano é isso, e isso me dá medo, né? Porque ele não defende só uma violência física, ele defende uma violência intelectual. Ele defendia que todos os professores tinham que vir do partido, que todos os livros tinham que partir do partido, que o partido tinha que criar essa intelectualidade, intelectuais para esse novo mundo. E por isso que, na visão dele, o pior inimigo não eram os comunistas, e sim os liberais. Os liberais que dominaram a Itália durante 20, 30, 40 anos, e que tinham que agora ser escorraçados de lá. Que suas ideias, seus ideais, tinham que ser exterminados. Porque eles eram individualistas, eles eram a favor de uma sociedade onde o Estado é mínimo,
um fascista normal já é um absurdo. Para votar era pior ainda. Então ele atacava muito um deputado italiano chamado Giovanni Amendola, que era pró-liberal, e ele sempre tinha discussões com ele, discussões acaloradas em cartas, em artigos de opiniões em jornais, sempre apontando para o fato de que era necessário, então, essa pessoa sumir. Mas não sumir de corpo, é sumir de alma, sumir de tudo. É esse tipo de fascismo que me dá medo. Porque esse é um tipo de fascismo que constrói um novo mundo, né? Ele literalmente destrói tudo que nós acreditamos para construir algo baseado neles. E que foi, né, como nós vimos na história alemã, né, principalmente nessa questão do Hitler, que quando os aliados começaram a perder a guerra, muitas pessoas começaram a se suicidar porque não existia um mundo sem a Alemanha de Hitler. Agora vocês imaginam que, será que também seria absurdo a gente ver em acreditar que não existia um mundo sem um fascismo? Porque a inexistência dele significa o fim de tudo? Muito forte, né? Principalmente por ser de uma violência psicológica muito grande, né? O fascismo não se trata somente de uma violência física, apesar de majoritariamente ser uma violência física, né, aos estrangeiros. E também à própria população, mas os danos que isso causa a curto e a longo prazo são imensos, né? E é engraçado porque essa construção dos costumes, essa visão dos costumes, como se eles fossem de fato orientadores, já existissem há muito tempo, fossem moralmente corretos, bem construídos, bem concretos, né, bem impostos, é mais atual do que de fato os próprios costumes datam, né? Eu vejo muito isso atualmente no Brasil, essa ideia do rompimento com a família tradicional brasileira, esse rompimento com os costumes políticos, com a corrupção, que são todos costumes que são construídos, mas que eles são muito recentes, eles são todos muito novos. Essa ideia da família tradicional brasileira é uma ideia muito nova. Um homem, uma mulher e filhos é antiga, mas a concepção dessa família tradicional, dos bons costumes, do cidadão de bem, é uma construção nova. E é uma construção mais figurativa do que existente, de fato, para construir uma ideia de pertencimento, de identidade com a população, para que haja um certo apoio. Então, no último podcast, a gente falou muito sobre isso também, de como o atual presidente, ele conseguiu articular bem algumas das coisas que o Maquiavel fala para bem conduzir, ou pelo menos para supor uma boa aparência de condução da nação, com muitos aspectos que são claramente fascistas. Como esse, reforçar a religiosidade, reforçar os costumes, reforçar uma nacionalidade absurda, excessiva até. Assistir isso como olhar para trás, é basicamente ver o que a Alemanha nazista fez, ou como a Itália fascista fez, e tudo isso também é de uma violência psicológica em nós muito grande, de ver isso acontecendo, ser tão claro para alguns e tão obscuro para outros, ou pelo menos dissimuladamente obscuro, né? Trazendo essa observação que a gente tem feito da possibilidade do ressurgimento de uma ideia fascista, o Giuseppe comentou aí sobre o ressurgimento em algumas eleições de partidos que nos assustam na Europa. O Lincoln falou sobre o que tem acontecido no Brasil aí nas últimas eleições. É o discurso que tem elevado ao posto máximo o nosso atual presidente. Tem uma parte do discurso do Mussolini que eu acho que faz uma introdução para a gente trazer essa possibilidade de ressurgimento para o Brasil, que vai ser até um pouco irônica. Cito: o nosso programa é simples. Queremos governar a Itália. Pergunta-se: programa? Mas de programas estamos nós fartos. Não são os programas de salvação que faltam à Itália, são os homens e a vontade. Fim de citação. Qualquer familiaridade não é mera coincidência, infelizmente. A gente está numa situação muito drástica, né? Acho que essa questão quando ele fala assim, a família tradicional brasileira, eu acho que a primeira pergunta que alguém tinha que fazer é que raio de família ele tá falando? Se é tradicional brasileira, tá bom, vamos buscar. O que é essa família tradicional brasileira? Nós vivemos um país onde a figura paterna é quase inexistente, né? Então, como você pode me falar que existe pai, mãe e filho? Né? É algo muito absurdo. Mas é interessante também, o Xando Renzo de Felice, ele vai apontar que a ideia fascista dificilmente sai da Europa. Ele aponta que é uma ideia muito europeia que dificilmente transportaria para os outros lados. Eu tendo a um certo ponto concordar de que é muito difícil, porém não significa que governos nossos não se encantem pelo esse ideal, né? O Brasil, ele está vivendo uma onda conservadora imensa. Eu acho que, num certo ponto, eu vou entender que ela sempre existiu, né? O conservadorismo brasileiro sempre existiu. E que hoje o nosso atual presidente, ele consegue canalizar essa força
para tomar o poder mesmo, né? É preocupante pra caramba. Chega a ser o que o Mussolini fez? Acredito em certo ponto que não, mas isso não desqualifica o medo que dá. Nós temos que ficar muito atentos a isso mesmo, porque ele é um estilo de governo que nós estamos vendo aí construindo um conservadorismo que a gente pensou que tinha acabado, né? Acabou a guerra, acabou o fascismo. Não acabou. As raízes dele estão lá, né? Acabou a nossa ditadura militar? Acabou. Mas as raízes ainda estão lá. As raízes ainda mantiveram-se. O grande problema nosso é se livrar dessas raízes. E como nós nos livramos dela? Não é um trabalho simples, não é algo fácil. E que a gente tem que repensar em muita coisa. Nós estamos vivendo, acho que um momento, a gente tem tido muito essa discussão agora no doutorado que eu venho fazendo, de que nós precisamos de aliados, nós precisamos de pessoas para nos ajudar, né? Porque, cara, é um perigo enorme. E eu tenho sempre apontado, porque é uma coisa que eu venho trabalhando mais, o fato de nós nos preocuparmos com os jovens, né? Eu acho que eles são um público-alvo muito fácil de seduzir. Como vocês viram, o Mussolini ele teve muita dedicação a buscar esse público jovem, porque ele é o público que é o futuro. A gente vê hoje, nas discussões que aquecem as redes sociais, as rodas de conversa, em vários níveis das discussões no Brasil, uma grande confusão que acontece, né, que é o nacionalismo e o fascismo, né? O risco de o ressurgimento de um fascismo, de entender o que foi o fascismo e do que ele pode trazer num possível ressurgimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de um para o outro e o risco que essa confusão pode trazer no que cada um defende. Eu havia falado antes, que todo fascista é nacionalista, mas nem todo nacionalista é fascista. Veja, eu não enxergo nenhum problema as pessoas gostarem do seu país, eu acho que isso é até válido, mas o fascismo, entende-se, constrói uma realidade de país. Uma realidade que ele entende de país, né? Então, é assim, o que é a Itália? A Itália é a Itália fascista. Isso é a Itália, né? Então, a Itália fascista é o quê? É o Mussolini no poder, são os camisas negras marchando para cima e para baixo, a bandeira da Itália sendo colocada em todos os lugares do mundo aonde ela conquistou, é a guerra perpétua. É a ideia de que nós estamos em conflito a todo momento, nós estamos em conflito com o inimigo interno e externo, né? Então o fascismo, ele sequestra a ideia de nacionalidade e transforma numa ideia de nacionalidade a partir dele. Você só é italiano se você é italiano fascista. Pode parecer uma coisa que nós falamos também aqui, né? Você só é brasileiro se você é pró nosso presidente agora, né? Se você não é pró nosso presidente, você não é brasileiro. E isso que tem que tomar esse cuidado mesmo, porque a partir do momento que o fascista ele sequestra a ideia de nacionalidade, e ele tem essa ideia de diferenciar eu sou italiano e você não é, e você acaba entrando nesse medo. Então, peraí, se eu quero ser italiano, eu preciso ser pró-fascista, então deixa eu pôr meu uniforme e ir lá marchar junto. Não necessariamente, né? O próprio movimento partisan que derrubou o Mussolini, muitas vezes ele é muito vinculado à esquerda, que realmente, a maioria das pessoas que lutaram do partisan eram do Partido Socialista e do Partido Comunista, porque eles foram que mais sofreram a perseguição do Mussolini, então acho que fica mais fácil entender porque eles lutaram mais contra. Porém, você teve ali liberais, monarquistas, soldados, nacionalistas, que achavam que o Mussolini tinha sequestrado de uma forma errônea a ideia de Itália. Então, isso que a gente também tem que entender hoje, né? Eu acho que nós vimos nosso país, nossa ideia de nacionalidade ser sequestrada. Ela foi sequestrada por um ideal político. E a gente tem que retomar essa ideia aí e falar, não deixaremos ela ser sequestrada. Nós todos, né, temos o direito de ser brasileiros, como os italianos, todos têm o direito de ser italianos. E puxar talvez não toda a raiz, mas uma das raízes que é essa, de que tomar o cuidado de não confundir os dois, porque são coisas distintas. A ideia de um nacionalismo fascista é o nacionalismo que o fascismo fala que é o dele, é o que está vinculado ao partido, ao movimento, e o nacionalismo não tem nada a ver com isso. Queria agradecer o Giuseppe por ter aceito o convite e ter nos proporcionado essa conversa tão importante sobre um assunto tão grave que nos circunda. Muito obrigado aí, cara. Agradeço de verdade e parabéns pelos seus
estudos quanto ao que diz respeito a esse cidadão Mussolini. Eu que agradeço, na verdade, vocês, Alvino, Lincoln, por ter me convidado. Fiquei muito feliz. Eu acho que é sempre bom falar sobre isso. Quer dizer, sempre não, né? Seria bom falar se tivesse totalmente extinto. Falar, olha, coisa maravilhosa. Não existe nunca mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que o fantasma sempre ronda, né? E agradecer ao público de ter ouvido até aqui, de ter ouvido tudo. Eu acho que se vocês estão amargurados de algumas coisas sobre isso, fiquem tranquilos que eu acho que vocês não estão sozinhos nessa. E que é sempre bom mesmo. Parece que é um assunto morto, mas nunca tá morto. É sempre bom estar falando e discutindo sobre ele. Muito obrigado para todos que ouviram esse podcast. A partir desse episódio, a gente vai ter uma periodicidade agora mensal. O podcast vai passar de 2 por mês para 1 por mês. Muito obrigado ao Giuseppe por ter topado participar com a gente. É muito bom poder pensar sobre isso e levar esse pensamento também para o público que nos ouve. E ter isso dentro da universidade também é muito importante, mais ainda nesse momento que a gente se encontra. Então, até o próximo episódio. Continuem a pensar.